Caminho Real e as Romarias, entre a fé e o mistério. Desde pequeno, eu ouvia histórias sobre o Caminho Real, uma antiga estrada de pedras que corta as serras de Rio de Contas. Meus avós falavam com respeito sobre o lugar, pois era por ali que passavam os romeiros em busca de milagres, carregando cruzes, velas e promessas. Mas ao mesmo tempo diziam que aquele caminho guardava segredos, que nem todo mundo que por ali passava voltava para contar história. Minha primeira romaria aconteceu quando eu tinha 18 anos. Minha família sempre foi devota, e a caminhada até a igreja de Bom Jesus era um ritual sagrado. Meu pai me disse que a experiência me tornaria um homem de verdade, pois a fé era tão importante quanto a força. No início, achei que seria apenas uma longa caminhada, cheia de cantos religiosos e orações, mas o que vivi naquele dia mudou minha forma de ver o Caminho Real para sempre. Saímos ainda de madrugada. O céu estava estrelado, e a trilha de pedras brilhava sob a luz da lua. O cheiro de terra molhada misturado com o perfume das flores silvestres enchia o ar. Éramos cerca de 30 pessoas, cada uma com sua promessa e sua cruz para carregar. Os mais velhos diziam que os espíritos dos antigos viajantes ainda vagavam por ali, protegendo os devotos, mas punindo aqueles que duvidavam da fé. A primeira parte do caminho foi tranquila, apesar do frio que cortava a pele. Mas quando começamos a subir a serra, algo estranho aconteceu. O vento ficou mais forte, trazendo um sussurro que parecia vir das pedras. Olhei para meu pai, e ele apenas apertou os lábios, como se já soubesse o que estava por vir. Não olhe para trás, filho, ele disse. Não entendi o aviso, mas obedeci. Seguimos em silêncio, apenas ouvindo o farfalhar das folhas e o som dos nossos passos sobre as pedras antigas. Foi quando uma mulher mais velha, que caminhava um pouco atrás de mim, parou de repente. Virgem Maria, vocês estão vendo aquilo? Ela murmurou, a voz tremendo. Meu coração disparou. Olhei para frente, e à luz da lua, vi vultos se movendo entre as árvores. Eram formas escuras, sem rosto, andando na mesma direção que nós. Não faziam barulho, mas pareciam acompanhar nossos passos. São os antigos romeiros, sussurrou meu pai. Eles nunca deixaram o caminho. Meu corpo gelou. Tentei me convencer de que era apenas o jogo de sombras, mas algo dentro de mim dizia que não. Aqueles vultos estavam ali, marchando ao nosso lado, presos em um tempo que já tinha passado. À medida que avançávamos, o clima ficava cada vez mais pesado. O ar parecia mais denso, como se algo invisível pressionasse nossos ombros. Alguns devotos começaram a rezar em voz baixa, e o som das orações misturava-se com o vento que sibilava entre as árvores. De repente, um homem mais velho tropeçou e caiu. Quando fomos ajudá-lo a se levantar, seu rosto estava pálido como se tivesse visto um fantasma. Eu senti, ele disse, com a respiração entrecortada. Mãos, muitas mãos segurando meus pés. A mulher que caminhava ao lado dele fez o sinal da cruz e apertou o terço nas mãos. Olhamos para trás, mas nada se movia além das folhas secas no chão. Mesmo assim, a sensação de que não estávamos sozinhos continuava cada vez mais forte. O caminho era repleto de cruzes fincadas no chão, algumas novas, outras tão antigas que a madeira já estava apodrecida. Meu pai me contou que eram homenagens a devotos que morreram ali, seja de cansaço, seja por causas desconhecidas. O que me intrigou foi que algumas daquelas cruzes pareciam estar ali há séculos, com inscrições tão apagadas que era impossível ler os nomes. Quando finalmente chegamos à igreja de Bom Jesus, senti um alívio imediato, como se uma pressão tivesse sido retirada do meu peito. Ao lado da porta, entre as velas acesas pelos fiéis, havia uma cruz de madeira antiga, diferente das outras. O nome nela estava apagado pelo tempo, mas o que me arrepiou foi a figura ao lado. Era um homem parado na sombra, vestindo roupas antigas, como se tivesse saído de outra época. Seu olhar era profundo, e quando pisquei, ele não estava mais lá. Naquela noite, antes de dormir, perguntei ao meu pai se ele também tinha visto. Ele apenas fez o sinal da cruz e disse: algumas almas nunca deixam o caminho real. Desde então, nunca mais fiz a romaria da mesma forma. Agora, eu sei que não caminhamos sozinhos. O mistério do Poço dos Crioulos. Eu nunca fui homem de acreditar em assombração, mas depois daquela noite no Poço dos Crioulos, em Rio de Contas, minha visão sobre o que é real e o que é lenda mudou para sempre. Tudo começou numa sexta-feira à noite. Eu estava na cidade visitando parentes e depois de umas conversas ao pé do fogão, um dos mais velhos da família comentou sobre o tal poço. Disse que ali era um lugar amaldiçoado, onde antigos escravos que fugiram dos senhores encontraram a morte e desde então, suas almas nunca encontraram descanso.
Falou que de tempos em tempos, pessoas viam sombras rondando a água ou escutavam lamentos saindo do fundo do poço. Alguns diziam que se você ficasse tempo demais olhando o reflexo na água, podia sentir alguém te observando de volta. Aquilo me pareceu exagero de gente antiga, mas meu primo, mais novo e curioso, me desafiou. Bora lá amanhã cedinho ver se essa história é verdade? Dizem que a água do poço é diferente, que dá para ouvir sussurros vindo de dentro. Eu ri. Sussurros? Besteira. Mas, convencido pelo desafio, aceitei. Na manhã seguinte, partimos ainda de madrugada. A trilha era fechada, um caminho pouco usado entre pedras e mato alto. A neblina cobria as montanhas ao redor, e a umidade deixava tudo mais pesado, como se o próprio ar estivesse nos avisando para voltar. A mata estava estranhamente silenciosa, nenhum pássaro, nenhum farfalhar de folhas. Só o som de nossos passos na terra úmida. Meu peito estava apertado, e eu tentava ignorar a sensação incômoda que crescia a cada metro que nos aproximávamos do poço. Quando finalmente chegamos, meu primeiro pensamento foi que o lugar era mais bonito do que eu imaginava. O poço era cercado por rochas gigantescas cobertas de musgo, e a água era de um azul escuro, profundo, quase hipnótico. Mas havia algo estranho ali, um cheiro no ar, algo entre mofo e ferrugem, como se a própria terra sangrasse. Meu primo jogou uma pedra na água, e o som do impacto ecoou de forma estranha, mais abafado do que deveria ser. A água balançou e por um instante, tive a impressão de que ela se movia em direções diferentes ao mesmo tempo, como se algo estivesse se mexendo no fundo. Ei, você viu isso? Meu primo apontou para a água. No começo achei que era só o reflexo das nuvens, mas então percebi algo estranho. Sombras se moviam ali dentro, como se algo estivesse tentando emergir. Meu coração começou a bater mais forte. Deve ser pedra lá no fundo, tentei convencer a mim mesmo. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, ouvimos um som baixo e arrastado, como um lamento, um sussurro que subia das profundezas. O medo tomou conta de mim. Meu primo deu um passo para trás, mas eu fiquei parado, hipnotizado pela água. Os reflexos começaram a mudar. Primeiro, vi os nossos próprios rostos, mas logo eles se transformaram. Agora, eram rostos diferentes. Negros de olhos fundos, olhavam para mim com expressões que misturavam tristeza e fúria. Homens, mulheres, crianças. Seus olhos pareciam contar uma história de dor e sofrimento. Então, senti um arrepio gelado subir pelas minhas costas. Meu peito ficou pesado, como se mãos invisíveis estivessem me puxando para frente. Meus pés se cravaram na terra, e eu senti algo tocar meu tornozelo. Sai daí! Gritou meu primo, puxando meu braço. Mas já era tarde. Meu corpo inteiro ficou gelado quando olhei para baixo e vi dedos emergindo da água. Não eram normais, eram escuros, alongados e pareciam feitos de sombra. Eles se fecharam ao redor do meu tornozelo, e um puxão forte quase me derrubou. Eu gritei e me joguei para trás, me arrastando para longe da beira do poço. Meu primo puxou meu braço, e nós corremos dali como se a própria morte estivesse em nosso encalço. Enquanto corríamos, ouvi o som da água se movendo violentamente como se algo estivesse tentando sair. Mas eu não olhei para trás. Não queria ver o que quer que estivesse lá. Quando finalmente paramos para respirar, longe do poço, ele me olhou com os olhos arregalados. Você sentiu aquilo? Você viu eles? Apenas assenti, sem conseguir dizer uma palavra. Meu tornozelo ainda estava gelado, como se a mão que me agarrou ainda estivesse lá. Olhei e vi marcas escuras, como se dedos tivessem sido queimados na minha pele. Nunca mais voltei ao poço dos crioulos. Mas até hoje, quando fecho os olhos à noite, ainda vejo aqueles rostos me observando das profundezas, esperando por alguém tolo bastante para se aproximar novamente.